Eminem Mockingbird, hein? É assim que se fala? A história por trás da música. Última coisa que você quer é que seus filhos passem pelos mesmos problemas que você. Esse era o maior medo de Eminem. E na música Mockingbird, ele expõe esse e diversos outros terrores que ameaçavam as suas duas filhas, as quais ele protegeria a qualquer custo. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Hits. É uma musicão essa música, velho. Mockingbird foi o quinto single do álbum Encore, lançado em 2004. A letra traz um profundo desabafo do rapper sobre alguns dos momentos mais dolorosos de sua vida e que acabaram respingando no seu ponto mais sensível. A música é uma mensagem direta para as suas filhas, Hailey e Elena, e revela o quanto Eminem tentou evitar que elas tivessem uma vida tão difícil e conturbada quanto a dele. Aliás, crescendo num ambiente tóxico, de extrema pobreza, com uma mãe viciada e neurótica e com um pai que o abandonou quando ele era apenas um bebê, Eminem não teve uma infância nada maravilhosa. Na verdade, sua vida foi um caos desde o seu nascimento, quando sua mãe, Debbie, de apenas 17 anos, quase morreu durante o seu trabalho de parto, que durou absurdas 73 horas. Após 73 horas de parto? É impressionante saber que Eminem não só tá vivo até hoje, mas também se tornou um dos maiores e mais bem-sucedidos rappers de todos os tempos. Porém, se engana quem acha que suas filhas nasceram em berço de ouro, tendo tudo do bom e do melhor. A infância delas também não foi nada fácil. Eminem teve a sua primeira filha, Nunca vi o filme dele, não. em 95, e nessa época ele ainda estava longe de ser famoso e trabalhava 60 horas por semana num restaurante, recebendo um salário mínimo. Apesar de ele já ter feito algumas músicas, ainda não havia conseguido grana com isso e morava com sua filha e esposa Kim num bairro extremamente perigoso de Detroit. E naquela época, toda casa que nós morávamos ou ficava sendo invadida e roubada ou levava bala perdida. E sua mãe estava guardando dinheiro para você num potinho, tentando fazer um cofrinho para sua faculdade. Olha só. Já tinha quase $1.000, até que alguém invadiu a casa e roubou tudo. As coisas ficaram ainda piores depois que Eminem foi demitido do restaurante e eles tiveram que ir morar no trailer de sua mãe. A demissão aconteceu algumas semanas antes do Natal de 96, o que gerou uma memória tão traumatizante para Eminem que ele a colocou no segundo verso de Mockingbird. Teve um ano que o papai não tinha dinheiro. Aí a mamãe embrulhou os presentes de Natal, colocou embaixo da árvore e disse que alguns deles eram presentes meus, já que o papai não podia comprar nada. Eu nunca vou esquecer esse Natal. Fiquei sentado a noite inteira chorando. E apesar desse momento ter sido muito doloroso, o rapper mal imaginava que algo bem pior estava prestes a acontecer. Um mês antes de perder o emprego, Eminem tinha resolvido tentar a chance no mundo do rap, já que ele tinha uma boa experiência com rimas improvisadas na época da escola. Com a ajuda de alguns contatos, ele lançou o seu primeiro álbum, Infinite, que para sua decepção, foi um tremendo fracasso e não ajudou em nada na sua situação. E como se não bastasse tudo isso, Kim resolveu se separar de Eminem, indo morar com Hailey em outra cidade. Mamãe e papai estavam brigando demais, então a mamãe se mudou para o apartamento de um quarto na Avenida Chalmers. E o papai voltou para o outro lado da 8 Mile, para a Rua Novara. Detroit é uma cidade do estado de Michigan e uma das mais pobres e perigosas dos Estados Unidos. A fronteira da cidade é delimitada pela famosa rodovia 8 Mile Road, que foi inclusive título do filme semi-biográfico de Eminem. Com o divórcio, ele foi morar na periferia de Detroit. Pô, esse filme do Eminem é bem bom mesmo, tipo assim, muito bom. Kim se mudou com Hailey para o outro lado não tão pobre da rodovia. Ainda por cima, ela passou a impedi-lo de ver a sua filha, o que começou a gerar uma raiva descontrolada em Eminem que só aumentaria dali pra frente.
No ano seguinte, ele percebeu que precisaria de uma estratégia diferente se quisesse causar impacto e ser notado na indústria da música. Então, o rapper descarregou toda a sua indignação e raiva através do seu alter ego Slim Shady, com letras extremamente chocantes e controversas, muitas delas com ataques pesados à sua ex-esposa e à sua própria mãe. A estratégia funcionou, e com o Slim Shady EP em 97, ele acabou chamando a atenção de um dos maiores produtores de rap da história, Dr. Dre, que em pouco tempo o assinou na sua gravadora Aftermath Entertainment, onde ele pôde explorar o incrível talento de Eminem e rapidamente o tornou o sucesso mundialmente conhecido que é hoje. E foi aí que o papai se mudou para Califórnia com o CD dele, e lá conheceu o Dr. Dre e trouxe você e a mamãe para vir me ver. Agora vem um fato curioso. Você já deve ter percebido que além de Hailey, que na época tinha 9 anos, Eminem também cita o nome de outra menina nessa canção. Lane, o tio é doido, né? Sim, mas ele te ama, saiba disso. Lane é o apelido de Alaina Scott, que tinha 11 anos na época. Ela era filha da irmã de Kim, a Dawn Scott, com um pai desconhecido. Isso significa que Eminem é o tio de Alaina, como ele diz nesse verso. Mas a mãe de Lane era viciada, sendo incapaz de cuidar da criança. Portanto, Caralho. Eminem conseguiu adotar a menina em 2005 e assim ela também passou a ser a sua filha. Mas se a Lena é sua filha adotiva, por que será que ela não aparece tanto nas suas letras quanto a filha biológica do rapper? A verdade é que Eminem já mencionou o nome de Hailey em tantas músicas suas que isso acabou trazendo um efeito bem negativo para ela que ele nunca desejou. Hailey acabou sendo exposta cedo demais no mundo da mídia e da fama, sendo até mesmo alvo de ataques em faixas de rap. Tudo isso fez com que o rapper evitasse repetir o mesmo erro com a Lena e se arrependesse de ter exposto Hailey tão cedo. Tanto que Eminem chegou a pedir desculpas para sua filha em algumas canções, como em Castle de 2017. Mas a exposição era o menor dos problemas que ameaçavam sua filha. Hailey também cresceu sob o relacionamento tóxico e conturbado de Eminem e Kim, e acabou vendo coisas que nenhuma criança deveria ver. Mas o papai tinha que trabalhar. Você e a mamãe tiveram que me deixar. Aí você começou a ver o papai na televisão, e a mamãe não gostava disso. Você e Lane eram novas demais para entender. Papai vivia viajando e mamãe desenvolveu um hábito. Tudo aconteceu muito rápido e nem conseguimos perceber. Sinto muito por você ter tido que ver esse tipo de coisa tão de perto. Rolling Stone significa pedra rolante, mas também é uma gíria para pessoas nômades que não têm uma moradia fixa. Nessa época, Eminem vivia em turnês e Kim sofria com dependência em drogas e acabou sendo presa por fugir de uma reabilitação ordenada pela justiça. Caralho. E a criança? Não planejamos que fosse assim, sua mãe e eu, mas as coisas ficaram tão ruins entre a gente que não me vejo voltando com ela como quando éramos adolescentes. Eminem teve um relacionamento no mínimo tempestuoso com a sua ex-esposa Kim Scott. Eles se conheceram em 87, quando ele tinha 15 e ela 13 anos de idade. Eles namoraram com várias idas e vindas por alguns anos, e quando Hailey nasceu, eles resolveram se casar, mas se divorciaram 2 anos depois, após Eminem ser demitido do... Porra, o Eminem já tem 50 e poucos anos já, velho? Nem parece, né? 53, filho. Ele tá pintando a barba, não é possível. Mas tá pintando a barba de preto, pô. Tá com cara de novo, mano. Ele nem parece ser velhão, mano. Tu vê uma foto dele, ele nem parece ser velhão, não, mano. Seu emprego. Em 99, com o início do sucesso de Eminem, eles voltaram a se ver. E apesar do relacionamento ainda estar bem conturbado, como ele fala nesse verso, eles acabariam voltando a se casar 2 anos depois dessa música, em 2006. Mas se separaram definitivamente depois de apenas 3 meses de casados.
Tá, mas e enquanto ao título da música? O que significa Mockingbird e como ele se relaciona com toda essa história? Então, né? o título aparece no último refrão, quando Eminem parafraseia uma canção infantil chamada Hush Little Baby. Hush, little baby, don't say a word. Little baby, don't you cry, everything's gonna be... Eminem diz que é capaz de fazer qualquer coisa para ver suas filhas felizes. Cantar, dançar, comprar um diamante ou até mesmo um mockingbird, que é uma espécie de passarinho norte-americano que tem a habilidade de imitar diversas outras aves, animais e sons ambientes. Essa é uma das músicas mais calmas e suaves de Eminem. E nela, é muito foda essa música. Um tom doce durante toda a canção para se dirigir às suas filhas. Mas bem no final, ele muda abruptamente para o seu jeito Slim Shady, sombrio e agressivo de ser. Ele ameaça o passarinho caso ele não cante e o joalheiro caso o diamante não brilhe. Esse contraste foi colocado de propósito no final da faixa e foi apenas uma forma de Eminem dizer: então, galera, eu sei que foi uma música fofinha e tudo mais, mas saiba que eu ainda sou o Eminem, então não mexe com minhas filhas, senão a parada vai ser bem diferente. E apesar de Eminem ter se arrependido do excesso de exposição de suas filhas, elas mantêm um bom relacionamento com o pai até hoje. A Lena se formou em artes na Universidade de Oakland e hoje é casada e vive com seu esposo. Um ano após Mockingbird, Eminem adotou Whitney Scott, que havia nascido em 2002 e é filha de Kim com seu ex-namorado Eric Harter, que sofria de dependência química e era incapaz de cuidar da menina. E para surpresa de Eminem, a exposição de Hailey acabou trazendo bons frutos na sua vida adulta. Quando Hailey terminou o ensino médio, ela não sabia muito bem o que faria da vida, mas assim que decidiu abrir seu Instagram e começar a postar suas fotos, foi bombardeada de propostas de agências de modelo e acabou acumulando mais de 3 milhões de seguidores. Em 2022, Hailey anunciou o lançamento de seu podcast Just a Little Shady, que já acumula mais de 100 mil inscritos no YouTube. Eminem já deixou mais do que comprovado o quanto ele ama suas filhas. E apesar de todo o passado turbulento, elas cresceram saudáveis e puderam ver seu pai se tornar um dos maiores rappers de todos os tempos. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Gostei. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com o Decifra Hits clicando no botão Valeu. Aproveitamos para agradecer a você que contribuiu com Valeu Demais no último vídeo. Toma, valeu demais. Deixa o like, vídeo foda. Essa música é muito foda, moleque.